Pois é, Filomena, e hoje eu trago uma história, e é uma história que tem assim mexido um pouco com o mercado, e não só de tecnologia, é uma história assim interessante que eu vou contar aqui. Imagina o seguinte, Filomena, um brasileiro nascido em São Paulo, que criou um dos aplicativos mais usados do planeta, que chegou ao cargo de Chief Product Officer, que é um executivo responsável por toda a estratégia dos produtos de uma empresa, tá? Ele fez isso em uma das empresas mais valiosas do mundo e, de repente, ele pediu para sair do cargo de chefia e voltou a construir produtos ali com as próprias mãos na fronteira com a tecnologia. Aliás, essa é uma expressão que a gente vai ouvir bastante daqui para frente, tá? Que os profissionais estão na fronteira com a tecnologia, quer dizer que eles estão realmente debruçados, com muita tecnologia em volta. Pensa bem nessa história, Filomena, e não é uma história inventada, é uma história real, viu, de um brasileiro. Ah, Esse aí pode... vai ser nosso assunto de hoje. Então tá. Vamos lá. Um dos grandes objetivos do nosso Futuro em Pauta, antes de eu contar quem é esse brasileiro, é que eu quero, hoje, a nossa ideia aqui é deixar bem claro que, para os nossos ouvintes, que trocar a cadeira de chefe pela cadeira de quem constrói com as próprias mãos pode ser um dos caminhos mais valiosos, mesmo se você não for o dono da empresa, tá? Então eu vou começar a contar aqui a história, vamos ao nome do nosso personagem, ele é Michael Grieger, e é um brasileiro, tá? Apesar do nome um pouco estrangeiro, mas ele é um brasileiro, e o aplicativo que ele criou, Filomena, nada mais é, ele ajudou a criar, nada mais é do que o Instagram. É o cofundador e CTO que comandou a equipe que estava construindo toda a infraestrutura do Instagram, na época em que o Instagram saiu de poucos milhões para mais de 1 bilhão de usuários. A gente começa a perceber que a gente está falando de um profissional que tem muito peso no seu currículo e que, de fato, ele podia se manter ali na posição de chefia sem voltar a colocar a mão na massa. Mas a história começa a ficar interessante exatamente aqui, Filó. Em 2024, ele entra na Anthropic, a empresa que está por trás do Claude, essa inteligência artificial que a gente tem usado aí, paralela ao GPT e outros. E ele entra na Anthropic e ele atua como Chief Product Officer, que é um cargo de diretoria, é um cargo de board, muita decisão estratégica, muitas pessoas se reportando a ele. E aí, o que aconteceu, será, para ele sair desse cargo? Foi mais ou menos o seguinte: em janeiro agora de 2026, ele pediu para sair desse cargo de diretoria, esse cargo executivo, e queria entrar para o time Labs, da própria Anthropic, que na prática é um time que constrói produtos ali de forma direta, bem mão na massa, na fronteira, como eles mesmos dizem, com a tecnologia. E essas palavras, essa publicação veio dele, quando ele publicou que estava saindo de um cargo, indo para outro, porque ele queria voltar a ter hands-on na fronteira, que é o termo que literalmente mão na massa na tecnologia. Agora, se eu te contar, esse caso, Filomena, isoladamente, ele já chama atenção, não é verdade? Uhum. Agora, se eu te contar que a cereja do bolo é que esse caso não tem sido isolado, ele está virando uma tendência, e isso é o que mais tem chamado a atenção. E está virando, surgiu até um termo para esse movimento, para essa tendência chamado HIC, que é uma sigla em inglês, que significa High Impact Individual Contributor, ou seja, profissional de altíssimo impacto individual. Normalmente é um profissional sênior, muitas vezes ex-executivo, que escolhe uma carreira técnica naquilo que ele já é muito bom, que ele já tem aptidão, e ele escolhe uma carreira técnica de altíssimo impacto dentro da empresa, no lugar da gestão. E a razão desse movimento, Filó, é muito simples. A razão é a inteligência artificial, que proporciona que uma pessoa boa sozinha, naquilo que ela faz bem feito, entregue hoje o que precisava até bem pouco tempo de um time inteiro para entregar. Percebe? Uhum, percebo. Pois, Isso tem. pois é. Deixa eu só te interromper. Eu acho que isso tem um lado bom e ruim, porque ele vai eliminar aquela equipe, ou estou errada?
Olha só, Filomena, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que as pessoas começam assim, algumas pessoas começaram a falar é que essa sigla HIC, né, que é um profissional de individualmente com altíssimo impacto entregando, eu não vou fingir que isso tem sido utilizado às vezes por empresas que querem fazer um corte. Né? Uhum. Então, é uma maneira bonita de falar: ó, a tecnologia está fazendo, um profissional só com muita tecnologia está fazendo o que antes eu precisava de um time. Na verdade, isso já está acontecendo, algumas empresas usando esse discurso de maneira vazia. Mas o que a gente pode pensar, e eu acho que vale essa reflexão, é que esse fato de ter uma brecha ruim para esse movimento, né, que é esse discurso vazio de algumas empresas, ele não inibe, ele não anula o lado bom dessa história, que é o seguinte: a pessoa que ela é boa e que ela quer aprender ferramentas de tecnologia e se tornar cada vez melhor no que ela faz, ela passa a ter essa oportunidade. É daí que a gente fala que a gente está entrando numa fase de muita abundância. Por quê? Porque novas oportunidades de diferentes maneiras estão surgindo. Então, daqui para frente, o indivíduo passa a ter um poder de alavancagem individual. Uhum. Entende? Então, a gente deixa de ter aquela ideia de que antes era muito óbvio pensar: olha, você precisa entrar numa empresa. Isso a gente estava falando de economia tradicional, é um raciocínio de profissionais da economia tradicional, tá? A gente pensava o seguinte: olha, você entra na empresa, começa a escalar de cargo, começa a escalar dentro da empresa até você atingir o topo e fazer gestão de equipes e tal. Isso sempre foi sinônimo de sucesso, foi sinônimo de reconhecimento profissional e reconhecimento financeiro e retorno financeiro. Só que agora isso começa a mudar, porque essa alavancagem para crescimento, ela começa a ser individual. E eu acredito que isso vem com a mudança da economia, que passa a ser uma economia digital. A gente sai dos modelos tradicionais e começa a entrar nesse novo mundo. E isso faz parte, né, do que a gente tem visto aqui nas mudanças. Hoje, seguramente, a gente pode falar que uma pessoa muito boa naquilo que ela faz, com as ferramentas de tecnologia certas, ela tem condições de produzir o que até 3 anos atrás um time de 10 pessoas com pouca tecnologia fazia. Uhum. Então, o conselho que a gente muda aqui, Filó, é que é o seguinte: os profissionais mais talentosos, talvez eles não queiram mais subir de cargo e eles queiram ficar tecnicamente cada vez mais afiados. E isso há uma coisa muito importante, Filomena: isso não serve apenas para programador, para quem está relacionado à tecnologia, não. Isso serve para um advogado, serve para um economista, para um contador, para várias profissões. Isso já está se tornando, sabe? Elas já estão expostas a essa realidade. Eu acho que é muito importante que a gente fale isso aqui, porque quem antevê isso vai beber água limpa. Percebe? Exatamente, percebo. É isso aí. E tem um detalhe que eu acho extremamente importante a gente trazer aqui agora, que começa a mudar, é porque as empresas que não perceberem esse movimento rapidamente e que continuarem beneficiando, prestigiando, valorizando apenas os chefes e não perceberem os talentos isoladamente, eles vão perder os seus talentos. Por quê? Com esse poder individual, os talentos vão ficar cada vez menos. As empresas que não entenderem que agora quem precisa ser reconhecido também, além das chefias, mas também são os profissionais talentosos que fazem essas entregas individuais muito potentes. Então, isso começa a chamar a atenção, porque senão as empresas que não quiserem entender esse movimento, elas vão ter muita perda, elas vão ter muita dificuldade de retenção de talentos. Bom, uma pergunta que sempre me fazem, Filomena: se isso é coisa apenas de gigante de tecnologia, sabe? Ou se uma empresa pequena também vai sentir esse efeito. E eu vou te falar agora de uma maneira assim muito carinhosa, que eu fico muito feliz porque eu tenho muita proximidade com o pequeno e médio empresário, empreendedor. Então, eles vão sentir, e vão sentir de maneira ainda mais próxima, de maneira muito pessoal. Explico. Um pequeno empreendedor, ele, há muitos anos, a gente já sabe que ele percorre a cadeia do negócio dele praticamente sozinho.
Ele é o financeiro, ele é o comercial, ele é o atendimento, né? Então, ele é operacional. Então, pensa comigo, uma pessoa que precisa de ter várias mãos e ele faz tudo aquilo sozinho. Se ele passa a ter essa possibilidade de ferramentas ajudando ele passa a ter, no mínimo, mais produtividade e qualidade de vida. É mais Concorda tempo comigo? para aproveitar a vida também, né, que não é só trabalho, né, Silvana? Exatamente isso. E é uma coisa que as pessoas, a gente tem sentido por outro lado, que é o impacto negativo, né, desse Uhum. momento que a gente tem vivido de muito trabalho, muitas informações e tal. Então começa a ter uma luz de que as ferramentas podem nos devolver, não só elas serão problema, né, de excesso de informação, de trabalho, mas elas passam a nos devolver um pouco de tempo, principalmente para o pequeno empresário que faz toda a cadeia dele sozinho. E bom, É essa isso aí. é a Silvana Paixão, a nossa colunista de Futuro em Pauta, que traz todas essas reflexões para a gente toda semana. Ela está aqui toda terça-feira, então, para conversar com a gente sobre o futuro. Silvana, muito obrigada por mais esse bate-papo e você volta na próxima terça. Isso aí, Filó. Eu queria resumir hoje com uma frase, o nosso Futuro em Uhum. Pauta, dizendo para quem estiver nos ouvindo aí: preste atenção que o futuro mais valioso da sua carreira pode não ser subir, mas ficar cada vez mais afiado naquilo que você já é bom. Aí, Filó, vou deixar uma pergunta para fazer um barulhinho na cabeça na cabeça de vocês, na cabeça dos nossos ouvintes, que é o seguinte: você trocaria um cargo de chefia para ser a pessoa mais afiada tecnicamente do seu time? Eu acho que vale a pena a gente pensar isso. É, no mínimo, um bom exercício, não é isso, Filó? Exatamente, é muito bom E exercício.